Show de bola. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Fico muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite e juntos compartilharmos a palavra de Deus que fala sobre esperança, fala sobre fé, fala sobre o amor do nosso Deus para cada um de nós. Então eu fico muito alegre mesmo por estarmos juntos nesse propósito, por termos ainda esta oportunidade de abrir a palavra de Deus e poder meditar com liberdade. A princípio, com liberdade, mas a gente sabe que os dias serão diferentes para o futuro e a gente já não terá tanta liberdade assim. Então, aproveite a oportunidade que você tem neste momento. E diz a palavra do Senhor: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim os sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em que temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Diz a palavra do Senhor. Feche os seus olhos e mantenha a sua Bíblia aberta. Deus maravilhoso, graças te damos, Pai, pela leitura da tua palavra. Que este trecho que nós lemos dessa carta aos Coríntios, falada, ministrada pelo apóstolo Paulo, Deus, venha brotar em nossos corações a certeza e a confiança de que o Senhor está cuidando das nossas vidas e renovando as nossas forças, nos sustentando, Deus, em meio a todas as tribulações à nossa volta. Em nome de Jesus eu te agradeço, Deus, e peço que o Senhor venha tirar do nosso entendimento tudo aquilo que não vem de ti, Deus, e que o Senhor venha desconstruir, ó Deus, qualquer ensinamento contrário à tua vontade, mas que saiamos daqui, ó Deus, fortalecidos e edificados para a glória do teu nome, confiando em ti cada vez mais. Amém e amém. Amém? Oh glória! Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e o Deus de toda consolação. Foi o primeiro versículo que nós lemos e me chamou a atenção essa questão de pai. Eu não sei se você tem pai vivo, Eu não sei se você, quando leu esse versículo ou quando fez alguma leitura que passou sobre essa palavra, pai, chamou a sua atenção em algum sentido. Eu não sei se faz muito sentido para você a importância de um pai, mas o que me chamou a atenção foi a forma como o apóstolo Paulo ele colocou, falando sobre Deus.
sendo Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo Pai de misericórdia. Aí eu fiz algumas pesquisas a respeito de Pai, né? Eu sei que você já conhece essa parte de Pai, mas olha a aplicação do Pai e a importância desta figura divina nas nossas vidas, né? Para cada um de nós. Pai, você sabe que é aquele que gera, né? Tanto o pai quanto a mãe, mas eu vou me referir a pai porque eu estou falando na divindade de Deus. Então não teria como usar a divindade de uma mulher porque só existe Deus, né? Então eu quero que você entenda esse conceito, mas eu não estou sendo masculino nem nada do tipo não, ou idolatrando o pai em depreciação à mãe. Não tem nada a ver. É só para que você entenda que o contexto aqui que eu vou aplicar, ele está relacionado a Deus, né? Então vamos lá. Pai como gerador, pai como genitor, né? Aquele que gera ou gerou um filho ou mais filho. Esse é um contexto, né, bem amplo sobre pai. Pai como fundador, como organizador ou até mesmo transmissor. Essa palavra me chamou muita atenção. Pai como transmissor de algo, né? De uma personalidade, pai como transmissor de um caráter, de uma postura, pai como autor de uma família, autor de uma sociedade, autor de pessoas, né? Aí, pessoas como? Pessoas com o mesmo espírito do pai. Se observa, né? Se a gente puxar aqui, que o filho, ele tem características do pai e da mãe, certo? Você sabe disso, né? Então ele tem o jeito do pai, tem o temperamento da mãe, ele tem o olho da mãe, o olho do pai, a fisionomia. Existem características, né, na criança que são do quê? Dos seus genitores, dos seus pais. Para gente que é nascido, né, e remido pelo sangue de Jesus, não é diferente. Olha que bacana. A partir do momento que você se converte, você passa a ter características do seu pai, Deus. É isso que eu entendi o apóstolo Paulo mencionando, quando ele fala pai de misericórdia. Ou seja, se você pegar o filho tem misericórdia. Os mesmos atributos de Jesus Cristo eram do Pai, eram de Deus, se você observar. Ele desenvolvia não a sua personalidade ou vontade, mas ele desenvolvia aquilo que o Pai queria. Se você observar na leitura do Novo Testamento, né, dos Evangelhos, você vai ver, né, que o meu Pai, para que o Filho seja glorificado no Pai. Então existia essa relação pessoal, íntima, entre o Pai e o Filho. Com a gente, quando sendo crente, né, sendo cristão, convertido, não é diferente. Se você observar, toda a Bíblia nos ensina a ter misericórdia, a ter piedade, a ter compaixão. E esses são atributos de Deus. Isso são atributos de Deus, são qualidades de Deus. Então, você que se converteu no Evangelho, você que acreditou e acredita em Deus, você tem essas qualidades de Deus. Você tem essa misericórdia, você tem o amor de Deus, você tem a compaixão, a piedade. Isso por quê? Porque quem gerou você foi Deus. Então ele tira parte dele para o seu filho. Se você observar, existe, né, no DNA do filho, existe o DNA dos seus pais. Então assim, você tem o DNA de Deus dentro de você. Amém? Aquele que gerou filhos misericordiosos, filhos que manifestam os atributos do Pai. Como eu disse, piedade, solidariedade, compaixão, perdão, bondade, benignidade, mansidão. Isso tudo representa, né, a qualidade, as características de Deus. Se você observar, em toda a palavra de Deus fala sobre isso. E com a gente não é diferente. Só que muitas das vezes a gente acaba olhando para as lutas, para as tribulações, a gente acaba se perdendo um pouco em relação a isso. Mas o apóstolo Paulo, com toda a sabedoria, ele vem falando sobre essas questões, sobre tribulação, como eu li nessa passagem de 2 Coríntios.
Jesus, quando, eu estava vendo aqui agora, Jesus quando olhava para as multidões, né? Jesus olhava para as multidões e ele tinha compaixão delas, porque elas estavam aflitas, porque elas estavam exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Olha, isso é muito bacana, está lá em Mateus capítulo 9, 36, que fala que o olhar de Jesus, muitas das vezes, era manifestado com compaixão pelas pessoas, né? Jesus até chegou a falar em uma passagem dizendo que ele não veio para aqueles que estavam sãos, mas ele veio justamente para os que estavam enfermos. Jesus era o tipo de pessoa que se sensibilizava pelas pessoas mais leigas, mais pobres, aquelas que passavam por mais lutas, aquelas que estavam aflitas. Jesus tinha essa compaixão. É algo que nós, né, não podemos perder de vista. É algo que nós temos que cultivar dentro de nós. A gente não pode deixar que... a gente não pode ser diferente do que o Senhor Jesus atuou, até porque nós somos filhos do próprio Deus, né? Nós somos filhos de Deus, até porque nós somos discípulos de Cristo. Então nós temos duas coisas a nosso favor. Porque nós temos essas qualidades de Deus dentro de nós, dentro do nosso coração, e porque nós aprendemos com o próprio Cristo sobre como nós temos que agir, principalmente sobre as adversidades. Por exemplo, a palavra de Deus fala, Jesus dizendo que a seara na verdade é grande e que os trabalhadores são poucos, né? Pedindo a Deus, né? Rogando a Deus para que Ele enviasse trabalhadores para a sua seara. Então nós precisamos de pessoas com o mesmo DNA de Deus. A gente precisa de pessoas que tenham compaixão, que tenham amor pelo próximo. E o tema dessa noite, eu esqueci de falar, é renovados para a glória de Deus. Esse é o tema que, né, eu senti no coração de colocar em relação a essa passagem. Bom, Pai do Senhor Jesus Cristo, né, que foi Deus, como eu disse, foi Deus quem ungiu a Jesus, foi Deus quem manifestou ali o seu poder sobre ele. Jesus, sendo filho de Deus, manifestou aqui na terra os atributos de Deus. Então todo aquele que é nascido de Deus, ele manifesta os atributos de Deus. Ou então, caso ele não manifeste todos os atributos de Deus, ele pelo menos se preocupa em querer fazer isso, em querer fazer a vontade do Pai. Olha que Jesus, ele tinha um olhar muito bacana, né? Querendo fazer a vontade de Deus, que seja feita a sua vontade. Então é algo que todo filho espera fazer, agradar o Pai. E quando desagrada, sente no coração que aquilo, né, machuca, aquilo, né, ofende o seu pai. Isso já causa aquele sentimento, né, de tristeza, porque desapontou, porque fez algo assim do tipo, né? Então fomos gerados, fomos chamados por Deus para manifestar os atributos de Deus nessa terra. Você, com toda a sua limitação humana, eu, como toda a minha limitação humana, eu tenho que ter no meu coração que eu fui chamado por Deus, eu fui gerado por Deus para manifestar nesse tempo que eu estou vivendo os atributos de Deus. E é a manifestação desses atributos de Deus que Deus será glorificado através da sua vida. Entendeu? É quando nós manifestamos isso que Deus é glorificado. Isso é muito bacana, gente. No versículo 4 eu achei algo assim tremendo, sabe, sobre essa manifestação. Eu não sei se você percebeu isso na leitura. Eu li algumas vezes e gostei demais. Achei algo assim mesmo impactante, que diz o seguinte, ó, versículo 4 de 2 Coríntios, capítulo 1, aí fala assim: é Ele quem nos conforta, Deus, né? A pessoa de Deus. É Deus quem nos conforta em toda a nossa tribulação. É Deus quem nos conforta em toda a nossa tribulação. Mas tem um propósito, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Olha que bacana, que não para na gente, não para em você. Os atributos de Deus não podem parar em você, que é a igreja de Cristo.
mas tem que se manifestar em outras pessoas. Está lá, ó, versículo 4. É Deus quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Ou seja, Deus nos abençoa e a bênção de Deus sobre nós compartilhamos com outra pessoa. A palavra que Deus ministra sobre nós, renovando as nossas forças, confortando a cada um de nós no dia da nossa tribulação, ela vai servir para que a gente possa abençoar a vida de outra pessoa. Olha como é que não para na gente, como a vontade de Deus, ministrado pelo apóstolo Paulo, como a vontade de Deus é que o que Deus realiza na sua vida, você compartilhe com a vida de outra pessoa. Porque você passa por lutas e provações, você passa por tribulações, mas a pessoa que está com você também passa. Seja na sua casa, na sua família, seu vizinho, seu amigo, colega de trabalho, quem você mencionar na sua vida, passa por alguma tribulação. Quem sabe não será você esse instrumento para abençoar a vida de outra pessoa. Não é pela minha vontade, mas a vontade de meu Pai. Jesus falou sobre isso. Não faço pela minha vontade, mas faço para cumprir a vontade do meu Pai, porque meu Pai me enviou para este propósito. Olha que a sintonia de Jesus é muito bacana, né? Com Deus, ela é muito boa. E esse foi um dos motivos que ele acabou sendo, crucificado. O que levou ele à crucificação foi justamente ele se colocar na condição de filho de Deus. Porque para os judeus daquela época, acho que não é muito diferente hoje, Deus é Deus lá em cima, e Jesus traz uma visão de Deus como Pai, como algo assim muito pessoal, como filho de Deus. Aí já incomoda, algumas pessoas, já incomodaram algumas pessoas, e aí os caras ficaram chateados naquela época e crucificaram Jesus. Beleza. Outra coisa que Jesus fala, que compartilha dessa qualidade de Deus, dessa característica de Deus, Ele está em mim e eu nele, e por isso somos um. Você lê sobre isso, você vê essa parte, que há uma conexão entre Jesus e Deus, e há uma conexão entre você e Deus. Amém? Que bacana, você acordou nessa hora, cara? Tá muito esperto, cara. Deve ter sido o Espírito Santo, mas foi lá. Então existe essa conexão com a gente, entendeu? Existe essa conexão com Deus. Cada um de nós temos essa conexão com Deus. Então assim, é algo importante que a gente precisa desenvolver. Ainda nesse versículo, que fala sobre a gente, ser confortado por Deus nas nossas tribulações, eu trouxe na minha memória algo bacana, que fala sobre, por exemplo, grupo de recuperação. Vamos colocar aqui um grupo de recuperação. Você senta numa rodinha, de grupo de recuperação. Eu não sei se vocês já foram, eu nunca fui, eu já vi em filme. Aí tu senta numa roda lá de pessoas, e todas as pessoas compartilham, daquela sua luta, daquele seu momento ali, daquele momento de dificuldade. Então todos eles têm algo em comum. Existe uma coisa em comum, algo ali que eles precisam superar. E é bacana isso, porque existe um acolhimento, Existe um acolhimento. Você observa que não existe ali julgamento porque um errou, porque o cara bebeu demais, porque o cara, não conseguiu ficar sóbrio. Não existe isso. O ambiente ali que é promovido, um ambiente saudável, existe o quê? Acolhimento. Então, quando uma pessoa fala assim, eu estou há um dia sem beber, vou colocar a bebida que é mais fácil, mas existem vários grupos desse tipo. Eu estou um dia sem beber, caramba, e os caras já viram, isso aí, cara, poxa, show de bola, poxa, continua assim nessa caminhada. Aí o outro, eu já estou há 5 anos, a vibração é a mesma. Ou seja, existe unidade na vibração, no sucesso daquela pessoa. Olha, ela foi bem sucedida, ela conseguiu, vencer esse obstáculo. As pessoas ali à volta, elas comemoram como se fosse para ela, Isso é o que a gente vai ver aqui no restante do versículo, que fala justamente sobre isso,
sobre você se alegrar, você ter compaixão. Toda essa passagem ela fala sobre isso, sobre solidariedade, sobre compaixão, sobre você se importar não só com você, porque você já está sendo consolado por Deus, mas é você se importar com a outra pessoa ao seu lado. Vivemos numa sociedade hoje em dia que tem sido muito egoísta, né? Nas mídias você vê muito isso. Eu não vou dizer no geral, porque seria muita coisa, né? Rotular todo mundo como egoísta. Mas se você observar, existem, né, alguns compartilhamentos muito egoístas, né, do ser humano pensando em si próprio. E se você observar, a palavra de Deus ensina justamente o contrário, a você pensar no próximo, na outra pessoa, né? É o segundo mandamento resumido aí por Jesus, né? Você lembra? Mas eu vou repetir. Amarás o Senhor teu Deus é o primeiro mandamento, e amar o próximo, né, como a ti mesmo, é o segundo mandamento. Então, assim, é algo que a igreja não pode perder isso de vista. Nós precisamos estar em constante atenção sobre isso. Aí no versículo 5, ele continua, né? Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Essa parte de consolação me chamou muito a atenção, porque o que vem a ser essa consolação? O que vem a ser esse consolo de Deus? E se a gente buscar no dicionário, né, sobre essa parte de consolo, a gente vai ver que consolação pode ser uma exortação, pode ser uma admoestação, pode ser um encorajamento. Olha só, para aquele que está aflito, aquele que está passando por tribulações, por lutas, ele precisa de uma palavra de ânimo, né? Para aquele que talvez tenha saído dos propósitos, tenha saído do caminho, ele precisa mesmo de uma palavra de exortação. Toda essa consolação, ela gera aproximação. Então, Deus, quando nos consola, Ele está próximo de cada um de nós, manifestando os seus atributos, manifestando a sua vontade em nós, sendo para instrução, sendo para repreensão, sendo para encorajamento, ou até mesmo para o próprio consolo, conforto, né? Isso tudo Deus manifesta nas nossas vidas, e é dessa forma que a gente precisa agir com as pessoas à nossa volta. Versículo 6, mas se somos atribulados, é para o vosso conforto. Eu vi aqui que essa parte, se somos atribulados, Paulo está falando sobre ele, sobre o ministério dele, sobre o exercício da atividade que ele estava realizando. Não só ele, a gente pode citar aqui também como Tito, Timóteo, que eram parceiros de ministério. Então ele estava falando, se nós somos atribulados, é para o vosso conforto. Então olha só, Paulo, Timóteo, vamos botar aí Tito, pessoas que estavam sendo atribuladas, mas era para o conforto, né, e conforto e salvação da igreja, de outras pessoas. Olha como existe essa solidariedade, essa empatia. Se somos confortados, é também para o vosso conforto. Então o que acontece com uma pessoa, acontece com as outras pessoas. É quase como os três mosqueteiros, né? E D'Artagnan, né? Um por todos e todos por um. É quase como isso, né? O versículo 6, ele é praticamente isso. Se somos atribulados, é para o benefício, para a salvação de vocês que estão aí. Ele falando e se dirigindo à igreja de Coríntios. Se somos nós, não atribulados agora, mas se nós somos confortados, é também para o conforto de vocês, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Então, a luta que você passa, a dificuldade que você passa, você não passa sozinho. Outras pessoas estão passando por lutas, adversidades e sofrimento, como você também está passando. E aí, eu achei, né, assim, bacana abordar o seguinte. Por exemplo, hoje nós estamos aqui,
né? Uma quarta-feira durante a semana nós estamos aqui cultuando a Deus, e para a gente é sacrificante, né? A gente sai do trabalho, aquela correria. Vocês que talvez sejam donas de casa, né? Ou até aposentados, não tem um trabalho ali, né? Aquela carga horária de trabalho, mas tem os seus afazeres em casa, seus compromissos em casa. Então você sai dessa correria para mesmo assim durante a semana, no meio da semana, cultuar a Deus, né? Então assim, é uma correria que a gente vive, mas a gente não abre mão de estar juntos. A gente não abre mão de estar aqui em quê? Em unidade, para louvar a Deus, para olhar para esse irmão aí do seu lado, para compartilhar as nossas lutas. Não é verdade? Ou não? Então, por quê? Porque a gente é solidário. A gente vive em uma comunidade, vamos dizer assim, que a igreja representa essa organização, que tem os mesmos atributos de Deus. Então, o seu consolo é o meu consolo, o seu conforto é o meu conforto, a sua tribulação passa a ser a minha, passa a ser do seu irmão. Quando a gente tem esse entendimento que Paulo está aqui representando e falando, instruindo a igreja de Coríntios, quando a gente tem esse entendimento, o nosso fardo se torna mais leve, porque a gente divide a nossa carga e sobrecarga com outra pessoa. Então você passa a ter mais tranquilidade, você passa a ter menos peso sobre a sua vida. Por quê? Porque você participa de lutas e vitórias com outras pessoas. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa muito querida, e ela estava falando, né, que ela saiu de um emprego e ela foi para um outro emprego, e ela já tinha comentado esse interesse de trabalhar, né, no porto já há muito tempo. E aí hoje ela estava compartilhando comigo que ela conseguiu essa oportunidade, está trabalhando bastante, né, está ralando muito, mas era algo que ela almejava. Aí eu fiquei feliz por ela, né? Falei, caramba, que legal, que bacana. Você comentou sobre essa possibilidade há uns 6 meses atrás, 7 meses atrás, e agora você conseguiu fazer, né, vencer esse desafio. Então você se alegra com a alegria do outro. Então você acaba, né, compartilhando dessa sintonia. Por quê? Porque dentro de nós temos o mesmo Espírito que é conduzido por Deus, amém? Nós temos o mesmo Espírito, então a gente acaba sendo solidário, a gente acaba compartilhando desta mesma alegria, dessas mesmas lutas, e isso nos traz um certo alívio. Participantes, um outro ponto também que eu achei bacana, nesse versículo 7, né? Participante dos sofrimentos e da consolação. A nossa esperança, diz a palavra de Deus, a respeito de vós, isso aí, bacana. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Então você compartilha das lutas, mas você também compartilha do livramento, da consolação de Deus. Quando você está ligado com o seu irmão, quando você tem essa conexão com o seu irmão, você se alegra não só com as suas conquistas, você não se alegra apenas quando você é promovido, quando você ganha um dinheiro que você não esperava, quando, né, você ganha na justiça alguma causa. Não, você se alegra porque a pessoa que você convive, mesmo não sendo da sua família, ela tem um momento de alegria na vida dela, ela tem uma vitória na vida dela. Isso te alegra por quê? Porque vocês são irmãos unidos pelo mesmo Pai, que é o nosso Deus. Paulo suportou as lutas e adversidades por causa do nome de Cristo. Se você observar no versículo 8 ao 10, ele vai falar o seguinte. Isso aí mesmo. Fala sobre não ignorar a natureza da tribulação. Olha só. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Aí ele vai falando, né?
Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em que temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Essa parte aqui que Paulo está narrando, aqui que ele está falando, foi um tempo que ele viveu em Éfeso, falando justamente sobre, não sei se você lembra, se você não lembra eu vou te falar agora. Existia alguns ourives, né, em Éfeso, que eram homens que faziam esculturas para a deusa Diana, né? Éfeso, ele tinha esse princípio, né? Ele idolatrava a deusa Diana. Então existia ali um homem que se chamava Demétrio, e ele chegou a falar para os outros, né, profissionais que faziam aquelas esculturas, dizendo o seguinte: tem um tal de Paulo aí, cara, que está pregando contra a nossa profissão, né? Está pegando contra a nossa profissão. Está falando aí de um Jesus, de um Deus aí, que você não precisa de imagem para adorar esse Deus, que um Deus que abençoa. Aí começou a falar com os caras e a incitar os caras o seguinte: a gente vai falir, a gente vai quebrar, porque tudo que a gente faz aqui é em torno da deusa Diana. Então a gente faz esculturas para a deusa Diana, a gente vende, a gente comercializa imagens. Então assim, Paulo está vindo para cá para pregar um tal de Jesus aí, cara, que ele é Deus e ele cura, ele transforma, ele faz todas as coisas e não precisa de imagem, entendeu? E aí ele começou a incitar a população em relação a isso, né, falando sobre isso. E aí os caras até tiveram a intenção mesmo de matar a Paulo, né, porque os caras ali eram devotos da deusa Diana, né? Eles eram devotos, eles eram apaixonados pela deusa Diana, e acabar com o comércio deles. Então eles foram e se levantaram, né, contra esses homens. Não era só Paulo que estava ali nesse barco, né, nessa situação, passando por essa tribulação, mas Paulo perseverou, e ele fala aqui, né, a igreja, nessa carta à igreja, ele menciona isso, para que não ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Não foi por nenhum outro motivo, mas foi porque eles estavam pregando o evangelho de Jesus lá naquela região, naquela sociedade. E ali, e aí a ponto até mesmo deles acharem que eles morreriam, perderiam a própria vida. Aí tu vê que no versículo 9 ele já vem abordando: gente, a sentença de morte nós já temos, então nós não tememos, né, a parte da morte, mas nós confiamos, né, neste Deus que ressuscita os mortos. Sendo da vontade de Deus, a gente já está aí, ó, no lucro, entendeu? A gente já viveu bem. O qual, versículo 10, né? O qual nos livrou e livrará de tão grande morte. Então assim, você precisa confiar em Deus. Por quê? Porque Deus, ele tem essa conexão com você. Deus, ele livrou a Paulo, Deus livrou a tantas pessoas que a gente vem celebrando aí, né? Pela conquista dos nossos irmãos e irmãs. Eu não sei se você lembra, né? Eu até pedi o Enzo aí para passar. Passa lá para mim, por favor. Eu até pedi para passar, para colocar o slide aqui. É só dar ESC aí e colocar lá no slide, que a gente combinou. Combinou entre aspas, né? Olha lá, que bacana, ó. Ações de graças, ó, por essas 3 vidas que eu coloquei ali, que representam toda essa etapa que nós estamos aí orando às 18 horas, né? O qual nos livrou, né? E livrará de tão grande morte, em que temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Então assim, já podemos oferecer este encontro de hoje em ações de graças, não pela morte, mas pela vida que Deus concedeu para essas pessoas. Amém? Tanto que nós oramos, né? Tanto que nós compartilhamos deste sofrimento, e para nós, gente, não fazem parte da minha família, não fazem parte da sua família, mas fala para mim, fala, não foi uma alegria ver uma vitória dessas pessoas?
45 dias de internação, sendo 38 dias entubada, quase sem expectativas humanas, e Deus faz um milagre na vida da Michele. Olha que benção. Na vida da Mel, né, da Melissa, essa menina linda. Há pouco tempo atrás você nem olhava e via essa alegria toda, essa vida toda compartilhada no rosto, na fisionomia dessa criança, não é verdade? Dona Josefa lá, que a Maricélia comentou, 2 fraturas e um AVC, e ela está dando os primeiros passos melhor do que eu, com 38 anos. Estou numa luta para levantar de manhã, com uma dor no ombro, e aí, ó, com a graça de Deus, essas pessoas sendo livres, sabe? Livres pelo nosso Deus, pelas nossas orações. Judas capítulo 1, abre aí para mim que isso aí vai de improviso. Judas capítulo 1, versículo 20. Eu vou precisar da tua ajuda aí para ler, porque essa aí é... Judas capítulo 1, versículo 20. Olha aqui, a todo momento, gente, Paulo estava falando ali com a igreja de Coríntios, falando para ele, gente, foi muito bacana a oração de vocês, né? Foi muito bom mesmo. Isso. Deixa eu ver se eu botei certo aqui. Ah lá, isso mesmo, ó. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. Continua para mim, por favor. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Quanto você estiver aqui, continue orando, continue perseverando em oração, em solidariedade por outras pessoas. Por mais que os seus olhos não vejam o resultado, acredite, Deus está agindo, Deus está fazendo, Deus está manifestando o poder dele. No versículo 11 de 2 Coríntios capítulo 1, diz o seguinte, o apóstolo Paulo fechando essa passagem, ajudando-nos, olha só, o povo de Coríntio estava ajudando, né, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dado graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido, por meio de muitos. Eu gostei muito do filme de Paulo, que quando ele estava lá sendo perseguido, quando a igreja estava sendo perseguida, lutas estavam acontecendo, a igreja se unia em oração. Mas o bacana é que a igreja se unia em oração e cada um na sua casa, na sua região, e todos estavam unânimes no mesmo propósito, todos estavam indo na mesma direção. Por isso, não desanimamos diante das tribulações, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Aquilo que você não está vendo, como eu falei no domingo, aquilo que você não está vendo, mas que Deus vai fazer na sua vida, ela é eterna. O plano da salvação de Deus, ele inclui a sua vida, ele inclui a sua casa, ele inclui a sua família, ele inclui os seus netos, mesmo que hoje você não tenha neto, ele inclui os seus netos, porque Deus te ama e você tem uma conexão forte com este Deus que cuida de você. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que essa palavra faça algum sentido na sua vida. Deus maravilhoso, louvado e engrandecido seja o teu nome. Louvo, Deus, o teu nome por estas vidas que estão aqui presentes, por nossos irmãos que estão online. Que o teu Espírito Santo, Deus, nos conduza conforme a tua vontade. Ações de graça, Deus, damos a ti por essas 3 vidas representadas, por todo o propósito de oração que temos feito em clamor, ó Deus, daqueles que estão passando por leves e momentâneas tribulações, mas que vai resultar num peso de glória e na glória do teu nome, Senhor. Seja exaltado, seja engrandecido
em meio a essas lutas que nós estamos passando, Deus. Quando estamos sendo quando estamos sendo apertados, quando estamos sofrendo por alguma tribulação, Senhor, que em nome de Jesus possamos sentir o Teu renovo, possamos sentir, ó Deus, o Teu consolo, Pai. E da mesma forma, Deus, tenhamos o mesmo compromisso de consolar a pessoa à nossa volta, de abençoar aqueles que passam também por tribulações. Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa abençoar, ó Deus, a sua igreja, neste tempo em que vivemos, que os dias são maus, mas o Senhor continua sendo maravilhoso, continua sendo generoso e dando-nos, ó Deus, misericórdia e amor. Por isso, Deus, leva-nos guardados pelo Teu Espírito Santo, conduza-nos no caminho da nossa casa, que possamos, ó Deus, seguir em paz e em segurança, conforme a Tua vontade. E abençoa, Deus, essas vidas, que todos os encontros nós colocamos diante de Ti, porque cremos, ó Deus, que essas tribulações, ó Deus, elas serão, ó Deus, para a glória do Teu nome. Tudo que está acontecendo nessas vidas, aqueles que estão enfermos, ó Deus, que em nome de Jesus sejam curados para a glória do Teu nome. Aqueles, ó Deus, que precisam de novas oportunidades, que o Senhor esteja abrindo portas nessas vidas, Pai. E em nome de Jesus, aquele que se desviou da Tua palavra, dos Teus caminhos, que volte, Deus, para o seio da Tua presença, Pai. E que juntos possamos louvar e engrandecer o Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Foi um prazer estar aqui com vocês. Que Deus te abençoe cada dia mais e até domingo, hein? Não esquece.